Você pode glorificar Deus com uma salva de palmas? Aleluias. Boa noite a todos, graça e paz de Jesus. Desde que eu cheguei neste lugar, eu sinto a presença de Deus. E eu tenho certeza que você também tem sentido a presença de Deus. Se você não tem sentido nada, olha, ore, peça a Deus, porque Deus está neste lugar. Deus está falando com você, Deus está falando com a igreja e Deus vai falar conosco de um modo muito especial. Quem crê, diga amém. Amém. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e diga comigo: Senhor Deus, fale comigo. Neste momento, preciso ouvir a tua voz, uma palavra vindo do teu coração para o meu coração, em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia no texto que está em Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38. E diz assim o texto: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Em outra versão diz assim: Marta, Marta, você está distraída com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Amém? Jesus está na casa de Marta e Maria. Imagina, depois de andar, de pregar, depois de cumprir aquilo que Deus tinha dado para o seu filho Jesus, Jesus entra na casa de Marta e Maria. Jesus entra na casa de uma família. Imagina o Senhor entrando na sua casa. Amanhã, quinta-feira, 9 de maio, à tarde, ele entra e você está preocupado com o café, você está preocupado com as contas que tem que pagar, você está preocupado com as compras que tem que fazer, você está preocupado em pegar ou levar suas crianças do colégio, você está preocupado com muitas coisas e esquece que Jesus está na sua casa. E então o Senhor Jesus repreende, assim como ele repreendeu Marta, e diz: meu amigo, minha amiga, apenas uma coisa é necessária, apenas uma coisa é importante, e você deve escolher o melhor, e você deve escolher o melhor. Marta estava distraída, e muitos estão distraídos, embora Jesus esteja na sua casa, embora Jesus esteja na sua vida, mas estão distraídos com muitas coisas e perdem a bênção, perdem a vitória, perdem a palavra, perdem a promessa, perdem aquilo que Deus tem para você. Devemos tomar cuidado com coisas e pessoas que nos distraem de estar com Jesus. Marta se distraiu com o seu trabalho. Preocupações e trabalho podem nos distrair de estar com Jesus. Em Lucas, capítulo 14, versículos 15 a 24, nós temos Jesus contando uma parábola.
é a parábola da grande ceia. Não vou ler esse texto, mas esse texto diz que o Senhor enviou os seus servos para chamar muitas pessoas para uma festa. Foram convidar pessoas para um grande banquete, o banquete do reino. Mas ao convidar essas pessoas, muitas estavam ocupadas, estavam distraídas, deram desculpas para não estar ali e deixaram de participar do banquete do reino de Deus. Em Mateus, capítulo 13, versículo 19, temos a parábola do semeador. E numa parte, neste versículo, nós temos pessoas que recebem a palavra de Deus, mas estão tão distraídas, e vem o diabo e rouba-lhes a palavra dos seus ouvidos, para que não entendam o plano de Deus, para que não compreendam o que Deus tem para eles. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus afirma que o diabo veio para matar, roubar e destruir. O inimigo, diabo, veio para matar, roubar e destruir. Em Efésios capítulo 4, versículo 27, Paulo vai advertir a igreja: não deem lugar ao diabo. Diga para quem está perto de você: não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo na sua vida. O diabo tem estratégias para você ficar distraído espiritualmente, como Marta ficou distraída, embora Jesus estivesse pertinho dela. O diabo tem estratégias malignas para que você não aproveite o banquete de Deus, o banquete do reino de Deus, como na parábola da grande ceia. O diabo tem estratégias malignas para roubar a palavra de Deus do seu coração, como na parábola do semeador. O diabo tem estratégias malignas para destruir sua família, como disse o apóstolo Paulo: não deem lugar ao diabo. Você não pode cair nas armadilhas do diabo. Você precisa eliminar as armadilhas malignas do diabo. Quero compartilhar com você alguns passos importantes para eliminar as estratégias malignas na sua vida e na sua família. Primeiro passo, o passo mais importante para eliminar as estratégias malignas da sua vida é ter convicção da sua salvação. Repita comigo: ter convicção da sua salvação. A certeza da salvação é a mais importante para uma pessoa não ficar paralisada com os ataques e acusações de Satanás. O diabo ataca com incertezas, o diabo ataca com dúvidas. Ele faz duvidar que você não é uma pessoa boa suficiente para ser salva, ou ele faz você duvidar que você é uma pessoa ruim demais para merecer a salvação. O diabo quer confundir, dizendo para você fazer alguma coisa importante, que a Bíblia chama de obras, quando você precisa tão somente ter fé e crer em Jesus Cristo. Diz a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: se alguém está em Cristo, as coisas velhas, e eis que tudo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, é uma nova criação, é uma nova condição espiritual, é filho de Deus, é herdeiro de Deus, é uma pessoa transformada por Jesus. Deixe-me contar algo para poder ilustrar bem isso. Martinho Lutero, o grande reformador do século XVI, ele que promoveu a reforma da igreja, ele teve uma noite um sonho, e diz
a história que foi um dos sonhos mais agonizantes de Martinho Lutero. Ele sonhou que o diabo chegou para ele e o apresentou uma grande lista com os seus pecados. Imagina esse sonho. Não é um sonho, pastor, é um pesadelo, o diabo aparecendo para mim. Diz que Martinho Lutero pegou aquela lista e leu. E ele disse: está incompleta. Então o diabo pegou aquela lista, foi em algum lugar, voltou e então trouxe uma lista agora mais que o dobro que o anterior. Martinho Lutero pegou aquela lista, olhou e escreveu logo embaixo: o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Deixa eu dizer algo para você: quando o diabo continua pedindo para você olhar para o seu passado, é porque existe algo no seu futuro que ele não quer que você veja. Você pode glorificar a Deus com uma salva de palmas? Quando o diabo faz que você olhe para trás, é porque há algo maravilhoso que Deus preparou para você no futuro. O maior medo do diabo é você chegar no lugar onde ele foi expulso, o céu. Repita comigo: o céu é o meu futuro e Deus já reservou para mim. Segundo passo importante para eliminar estratégias malignas na sua vida é ter os seus olhos abertos, os teus olhos espirituais abertos. O diabo quer que você seja míope na sua vida espiritual. O diabo quer que você tenha os seus olhos sonolentos. Tem alguém aí com sono? Tem alguém aí quase dormindo? Diga para quem está ao seu lado: desperta tu que dormes, que Cristo te esclarecerá. Apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 1, versículo 18, tinha uma oração. Ele escreve uma oração sobre olhos espirituais, sobre olhos iluminados, sobre visão espiritual. Diz o texto no versículo 18, capítulo 1: oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação do seu poder que opera em nós, a atuação da sua poderosa força em nós. Quando os nossos olhos espirituais estão fechados, não temos a esperança, não vemos o agir de Deus, nem o poder de Deus. O diabo quer que você seja míope, que tenha os seus olhos sonolentos, que tenha os seus olhos fechados. Diz a Bíblia em 2 Coríntios 4, versículo 4, que o diabo cegou a mente dos incrédulos, para que não entendam as coisas de Deus. Mas hoje eu quero profetizar na sua vida, que os seus olhos espirituais serão abertos, que você verá as maravilhas de Deus, que você verá o milagre de Deus na sua casa, que você verá o milagre de Deus na vida dos seus filhos, que você verá o milagre de Deus no seu casamento, que você verá o milagre de Deus nos seus negócios. Repita comigo Salmo 119, versículo 18. Projeta aqui para mim. Salmo 119, versículo 18. Diz assim esse texto. Salmo 119, versículo 18. É uma oração do salmista. Todos: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Mais uma vez: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Os seus olhos serão ativados pelo poder de Deus. Você vai abrir a Bíblia e Deus vai falar com você.
Você vai abrir a Bíblia e Deus vai dizer o próximo passo. Você vai abrir a Bíblia e Deus vai consolar o seu coração. Você vai abrir a Bíblia e Deus vai trazer uma palavra rema, uma palavra específica para você. Eu creio, porque os seus olhos serão abertos, os seus olhos estão abertos, porque Deus já tocou em você. Amém? Ainda, queridos, o terceiro passo importante para eliminar estratégias malignas da sua vida é ter arrependimento dos seus pecados. O diabo tenta achar que o pecado pode ser tolerado. O diabo tenta fazer que pode ter pecado de estimação. O diabo tenta enganar dizendo que o pecado não é um problema. Na Bíblia encontramos a história do pecado de Davi. Lá em 2 Samuel capítulo 11 você vai encontrar essa história. Davi pecou. Ele pecou feio. O pecado dele foi grave. Ele adulterou, um rei, um homem de Deus, adulterou, e mais do que isso, ele mentiu, ele manipulou. Davi, ainda por cima, fez que um dos seus homens, um dos principais generais, fosse colocado em frente à batalha para que morresse. Davi pecou e ele sofreu as consequências do seu pecado. A sua família sofreu as consequências do pecado, mas ele se arrependeu e foi perdoado. Talvez esteja falando com alguém aqui que esteja sofrendo consequências do pecado na sua família. Talvez alguém aqui esteja passando com problemas na vida espiritual relacionado a pecados. Talvez aqui alguém tenha pecado, tenha cometido adultério, tenha brigado algum pecado de pornografia, tenha cometido pecado de mentira ou algum outro pecado. Mas eu quero dizer para você algo importante. Diz o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você pode dar glória a Deus? Você pode glorificar a Deus com uma salva de palmas? Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas o diabo tem essa estratégia. Você deve ficar atento. Se houver algum pecado, confessa hoje para Jesus. Não saia daqui sem confessar. Não saia daqui sem entregar a sua vida para Jesus. O quarto passo importante para eliminar estratégias malignas da sua vida é remover e destruir objetos impróprios. Permita-me ir mais no profundo. Permita-me ensinar a você algo que é muito forte, algo que talvez você precisa colocar em prática para alcançar uma vida espiritual forte, para alcançar realizações no Senhor. Diz a Bíblia em Josué, capítulo 7, versículo 13, que o povo perdeu uma batalha porque alguém estava guardando um objeto impróprio. Imagina, Josué levou o povo de Israel a vencer muitas batalhas, mas teve uma batalha, chamada Batalha contra Ai, olha o nome, Ai, e contra este povo chamado Ai, Josué disse o seguinte: não vamos levar muita gente não, vamos levar apenas um pouco, porque é um povo fraco, vai ser uma batalha ganha. E aconteceu que eles levaram uma surra, eles perderam aquela batalha. Josué
então foi buscar o Senhor para saber o que tinha acontecido. Às vezes acontece assim nas nossas vidas, batalhas que são fáceis, situações que nós podemos gerenciar, podemos resolver, mas não dá certo, dá tudo errado, alguma coisa acontece e não entendemos o porquê está dando tudo errado. Josué foi para Deus perguntar o que está acontecendo, porque deu tudo errado, não era para a gente perder esta batalha. E Deus disse então para Josué, capítulo 7, versículo 13: vá, santifique o povo, diga-lhes, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Assim como Israel, podemos perder uma batalha pequena se estivermos retendo aquilo que devemos retirar de nossas vidas. E agora o Espírito Santo está falando no seu coração o que você precisa retirar da sua vida, o que você precisa remover lá da sua casa, o que você precisa tirar, aquilo que está impedindo o agir de Deus na sua vida, aquilo que está impedindo a vitória de Deus na sua vida, retirar aquilo que está impedindo a bênção de Deus para a sua vida. Retire da sua casa aquilo que é consagrado ao diabo. Retire da sua casa, da sua família, aquilo que faz pecar contra Deus. Eu posso ouvir amém? Amém. Consagrar-se é remover e destruir tudo aquilo que é do diabo e não agrada a Deus. Santifique-se hoje ao Senhor e você verá maravilhas acontecendo na sua família e na sua vida. O quinto passo importante para eliminar as estratégias malignas na sua vida é renunciar às forças demoníacas. Você precisa renunciar a alianças com as trevas que porventura tenha feito. Deixe-me explicar. Presta atenção no que eu vou falar para você. No mundo espiritual, isso tem muita importância. O diabo vai impedir que você faça esta oração de renúncia, vai tentar congelar você, vai segurar os seus pés, vai colocar uma mão na sua boca para que você não pronuncie, para que você não fale. Mas hoje eu vou liberar uma palavra profética para a sua vida, que quando eu chamar você aqui para a frente, nada nem ninguém vai segurar você. O diabo não vai segurar você, e você vai renunciar toda e qualquer aliança com as forças das trevas. Você está entendendo? Diga amém. Diz Mateus, capítulo 16, versículo 19. Esta passagem o Senhor disse para Pedro, mas não se aplica apenas para Pedro, aplica-se para nós, aplica-se para o povo de Deus, aplica-se para a igreja de hoje. Diz assim: eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Em sexto e último passo, já estou terminando. Para eliminar as estratégias malignas da sua vida, é preciso consagrar sua vida e seu lar. Você precisa fazer algo importante hoje. Você não veio aqui à toa. Deus trouxe você aqui neste lugar. Tudo que você está ouvindo são estratégias, são passos, são ensinamentos para você derrotar aquele que é o seu maior inimigo, Satanás,
diabo, ele quer destruir a sua vida, ele quer destruir a sua família, ele quer destruir os seus filhos, o seu casamento, ele quer destruir os seus negócios, ele quer destruir os seus sonhos, mas isso não vai acontecer, porque hoje você vai dar um passo de fé, porque hoje você vai vir aqui e vai se consagrar ao Senhor, você vai renunciar às obras das trevas, você vai renunciar a qualquer aliança que você fez com as trevas, você vai confessar o seu pecado, você vai dizer: Senhor, eu estou aqui, eu sou do Senhor, eu consagro a minha vida, eu consagro a minha família ao Senhor. Você está aqui não é à toa, você está aqui entendendo porque algumas coisas não desenrolam na sua vida, porque algumas coisas não avançam na sua vida, mas a partir de hoje você vai ver que a sua vida vai ser destravada, você vai ver que tudo vai começar a fluir na sua vida, porque você vai entregar a si o seu coração. Você vai dizer: Senhor, meu coração é teu, o meu futuro é teu, Senhor, e hoje eu estou aqui para me consagrar ao Senhor. Na Bíblia temos uma passagem que está em Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué liderou o povo de Israel a muitas vitórias, mas chegou um momento que ele chama o povo e faz um desafio. Ele diz assim: mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Se você está sofrendo ataques, e Deus está falando, tem pessoas aqui que estão sofrendo ataques de Satanás na sua casa, na sua família, no seu casamento, consagre-se hoje ao Senhor. Nós vamos ouvir aqui o louvor e depois nós vamos chamar você para aqui se levantar e consagrar a sua vida. Em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8, diz que aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Você vai vir aqui e nós vamos orar, e as obras do diabo serão destruídas na sua vida. Vamos adorar.